A última vez que prediquei foi lejos de acá e estava minha madre. Foi um privilégio muito grande compartilhar a palavra e tê-la aí. Foi especial e quero agradecer a esta igreja todo o apoio, desde o pastor, o equipo pastoral, o consistório, o corpo de diáconos e la hermandad. Muchas gracias. Dios es bueno. Les invito a abrir las escrituras en el texto de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo chiquitito, pero precioso. Dice, orad sin cesar. ¿Vamos juntos? Orad sin cesar. Una vez más. Hace un mes, Dios llamó a mi mamá a su presencia. He aprendido y enseñado que cuando Dios llama a su presencia a uno de sus hijos, en realidad los está promoviendo. Como dijo Pablo, estar con Cristo es incomparablemente mejor. Mientras ordenaba algunas de las cosas, y Pastor Danilo ha adelantado, no había leído el sermón, encontré, dentre otras cosas, un cuaderno y tenía muchas anotaciones y en especial anotaciones de oración. Estaba un listado con nombres de pastores, misioneros, líderes, iglesias, personas, situaciones. Estávamos todos de CMP, todos em suas orações. Desde os pastores, os presbíteros, diáconos, líderes, músicos, incluso nombrados, plantações, etc. Aún sem conhecer de maneira personal e presencial, aún sem falar espanhol, de ter medo de los temblores e tampouco a valentia de fazer um viaje a Chile. Mi mamá sabia que Deus escucha e contesta as orações. Diariamente, mientras pudo, ella orou com perseverancia, constantemente e sem cessar. Um resumen de la vida de mi mamá podría ser una mujer de oración. Como recién aquí en Chile, escuché de una hermana que el Señor también la promovió, la hermana Blanquita. También una mujer entregada a la práctica de la oración. A Bíblia está llena de ejemplos de personas, de hombres y mujeres que buscaron a Dios, que fueron a la presencia del Señor y gozaron de la gran bendición que tenemos de este medio de gracia, la oración. En esta carta en especial, Primera Tesalonicenses, y en las dos cartas, tenemos temas relacionados a la evangelización, la acción de la palabra de Dios, la santidad de la vida, en especial la segunda venida de Cristo y un espíritu de ansiedad. Los corazones de los hermanos de este entonces estaban dominados por la bendición de la expectativa de la venida del Señor, pero con el pecado, que es la ansiedad. Aprendí en esta congregación, aprendí en esta iglesia
que a ansiedade não sirve de nada, é uma pérdida de tempo. Sin embargo, nós somos por natureza ansiosos. E Pablo entonces empieza a exortar a estos hermanos que estão preocupados, que estão ansiosos, e los insta a valorar o tempo e não perder o tempo. Se você tem sua Bíblia abierta ou a aplicação, desde o versículo 12, o apóstolo Pablo empieza a entregar uma série de exortações ou de consejos práticos para a igreja allá e para nós também. A responsabilidade de los pastores, de los guias, de aqueles que exercem liderazgo, é a responsabilidade de entregar consejos, pero consejos à luz de la voluntad soberana de Deus, que é buena, que é perfeita, que é agradável. E nem sempre nós valoramos os consejos. Pelo Pablo está dizendo, hermanos, os rogamos, versículo 12, que reconozcais a los que trabalham entre vosotros, e os presidem no Senhor, e os amonestam, e que eles tenhais em muita estima e amor por causa de sua obra. Tened paz entre vosotros. Também nos rogamos, hermanos, que amonesteis a los ociosos, que alenteis a los de pouco ânimo, que sostengais a los débiles, que seais pacientes para com todos. Mirad que ninguno pague a outro mal por mal, antes seguir sempre lo bueno, unos para com outros e para com todos. Estad sempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Não apagueis al Espírito, não menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda espécie de mal, e el mismo Deus de paz os santifique por completo, e todo vuestro ser, espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Fiel es el que os chama, el qual também lo hará. Pablo entrega caminho para adoptar como um estilo de vida que glorifica a Deus, que genera edificação e é testigo real em lo práctico del reino de Deus que está instalado em cada de nós. Assim que há material para uma grande série de mensagens, pero quero enfocar exatamente no versículo 17. Orar sem cessar. E pedi a meu filho para ajudar-me a entregar tema para o sermão. Estou treinando o pastor Danilo para que seja quizás um predicador mais adelante. E eu tinha alguns temas e ele me disse, não está bueno, papá. ¿Le parece el porquê de orar? Y me encantó el tema. El porquê de orar. Se o apóstolo Pablo está dizendo sem cessar. Em primeiro lugar, porque orar é mandamento. É imperativo que vamos encontrar em la palavra do Senhor, não somente neste versículo, mas especialmente neste versículo, falando da vida constante e permanente da igreja. A Bíblia destaca o valor da oração com claridade. Encontramos em las páginas da Escritura ou das Escrituras registro de muitas orações no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Pero increíble, também encontramos respostas del Senhor a estas orações. Há uma oração, incluso que Cristo hace a Deus, al Padre, e diz: Padre, se possível, passa de mim esta copa. E nós sabemos qual foi a resposta del Padre. Porque Deus disse sim, e disse não.
E nossa relação com Deus não se vê alterada por sua resposta, porque Ele sabe lo melhor, Ele sabe o que nós necessitamos. E nós necessitamos orar, porque a oração é mandamento. Capítulo 26, versículo 41 do Evangelho de Mateus. Jesucristo está com seus discípulos. E lhes insta a velar e orar. A estar atentos. A estar conectados com o cielo. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, hablando de seguimento de la vida, Pablo diz, hermanos, en la práctica de la oración ustedes deben perseverar. Em 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pablo escreve que devemos orar por todas as pessoas. Devemos orar por los buenos e por los malos. Orar por aqueles que têm a responsabilidade de tomar decisões que muitas vezes não vêm para nosso bem. Pero temos que orar por aqueles que governam, aunque não pertençam a nosso partido político, a nossa visão. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, orar unos por los outros. O versículo 13 deste mesmo capítulo 5 de Santiago, dice, se temos alguém enfermo, e em nossa igreja há pessoas enfermas, em nossa família há pessoas enfermas. Diz o texto, llame a los presbíteros. O que devem fazer? Não é falar de futebol. Está o espaço, porque a Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Mas há tempo especial para orar. E a oração del justo, direcionada al Deus que pode todas as coisas, nos entregará respostas. E nós estaremos agradecidos e contentos. Todos estes passagens e outros mais são ordenanças, queridos, são imperativos que nos insta a ter a oração como pilar em nossa vida. Quanto tempo has dedicado em obediência à prática da oração? Minutos? Horas? É mediante a oração que nós, cristianos, creyentes em nosso Senhor, nos elevamos ao plano espiritual supremo. Nos conectamos e falamos diretamente com Deus. Escuchamos sua voz. Apresentamos nossas petições. Recebimos direção. Intercedemos uns por los outros. Alabamos, adoramos ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Em la oração confessamos nossos pecados, abrimos nosso coração, contamos nossas penas e somos sanados por Deus. Nenhum cristiano, nenhum membro da igreja presbiteriana, Cristo mi pastor, pode viver sem orar. Se recebes a promoção hoje dia, que vão encontrar em seu teléfono, em suas anotações, em seu escritório, que vão encontrar? Dedicar-se à oração é acto de obediência que permite um maior conhecimento de Deus e cultiva uma relação cercana de padre e hijo. É através desta prática que nós gozamos de la intimidade e la comunhão com aquele que nos ama e que não cambia jamás
su amor por nosotros. Orar, queridos, não é uma opção. Orar é um dever. Orar não é uma opção. Orar é um dever. El porquê orar, então, mais allá de ser um mandamento, um imperativo, é que a oração é uma necessidade. Cantávamos recém uma alabança hermosa e decíamos: Senhor, te necessito. Senhor, te necessito. Necessitamos orar, orar em todo o tempo, orar porque os dias são malos, orar porque as notícias não são alentadoras, orar porque necessitamos de Deus. Prende o televisor, ou seu teléfono, ou a rádio, ou os comentários na imprensa, no café, no parque. Que estamos falando? Estamos falando de guerra, estamos falando de crises, estamos falando de desesperação, estamos falando de que a coisa não está bem. Sin embargo, en el cielo não há guerra, en el cielo não há crises. En el cielo está el trono de Deus e Ele está sentado en el trono. E nós necessitamos, mais allá de conhecer o que está passando aqui nesta realidade, saber o que está passando delante de nosso Deus. Como que Deus vê todas estas coisas? Necessitamos de Deus, não necessitamos de plata. Necessitamos de Deus, não necessitamos de saúde. Deus deve ser tudo o que nós desejamos. Por isso é que a Bíblia nos insta a orar. Sua rede de apoio, de contato, seu network, não tem valor nenhum se não está a aprovação do soberano, que sabe o que realmente tu necessitas. Necessitamos acercar-nos a Deus, hasta porque hoje dia temos tempo para todo, menos para a oração. Não sei vocês, pero nesta semana tomei a decisão de estar tempo mirando estes videos cortos de Instagram. E são cortos. E me comeram 30 minutos. Assim. E tremenda perda de tempo. E quando me pongo a orar, com 1 minuto e meio, 3 minutos, já não tenho mais que falar, porque já orei por todo. Necessitamos ordenar nosso tempo e consagrar o espaço de vida a estar delante de nosso Deus, Padre Criador. Temos muitas prioridades, pero não priorizamos a prática da oração. Hablamos sobre oração, escrevimos sobre oração, leemos sobre oração, predicamos sobre a oração, sin embargo, oramos pouco, quizás simplesmente não oramos. Qual foi a última vez, excepto na refeição, que você tomou a decisão de orar com sua família? Orar por seus filhos. Orar por cada um de eles. Orar por necessidades específicas de cada um de eles. ¿Hace quanto não has orado por seu matrimônio, por sua esposa, por seu marido? ¿Hace quanto não has orado por los pastores desta igreja? Sei que é mais difícil, uma missão complexa. Necessitamos orar. Martim Lutero reconheceu a necessidade da oração quando disse: se não passo 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo tendrá a vitória durante todo o dia. Eu não he orado 2 horas.
estou malo. Hay um pastor em Brasil que já predicou acá, Hernández Díaz López, diz que a oração é a planta de energia que mantém nossas vidas em movimento. Sem oração não há forças para caminhar victorioso. A oração une a debilidade humana com a omnipotência divina e conecta o altar com o trono. Necessitamos orar sem cessar. A oração abre o caminho à la plenitude do Espírito. E a plenitude do Espírito produz em nós santidade e poder de Deus. Não deixes de orar, porque grandes coisas Deus está haciendo. Oramos pouco e temos 7 candidatos ao Sagrado Ministério. Oramos pouco e hemos plantado algumas igrejas. Oramos pouco e hemos hecho muy buenas inversiones em pessoas, em famílias. Oramos pouco e temos cerca de 50 líderes. Oramos pouco e temos esta quantidade de grupos de crescimento em nossa igreja. Imagínate, se assumimos um compromisso de orar 5 minutos mais de los que usted já ora. Imagínate 2 horas, cada um de nós. Que tremendo, não? O reino avança a pesar de nós. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto conhecido, diz: se se humilharem mi pueblo, sobre o qual mi nombre é invocado, e orarem, e buscarem mi rostro, e se converterem de seus malos caminhos, então eu oirei desde os cielos, e perdonarei seus pecados, e sanarei sua terra. Devemos orar, porque a oração é uma necessidade. E em terceiro e último lugar, como bom presbiteriano, hablando de la oración, el porqué de orar. En primer lugar, la oración es un mandamiento. En segundo lugar, la oración es una necesidad. Y en tercer lugar, la oración es un privilegio. La oración es un privilegio que nos recuerda que el camino está preparado. El canal de comunicación está abierto. No hay impedimento para acercarse a Dios. En Romanos capítulo 5, Pablo escribe que estamos justificados por la obra de Cristo, por lo tanto, tenemos libre acceso a la presencia del Padre, tenemos paz con Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, el autor dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, en el contexto de los héroes de la fe, y los héroes de la fe eran hombres y mujeres semejantes a nosotros. Personas que lutavam em contra do pecado, que tinham problemas na família, na casa, no matrimônio, no trabalho. Diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Temos fé. Deus ha puesto em nosso coração a fé. A fé nos motiva a buscar ao Senhor, porque é necessário que el que se acerca a Deus creia que Ele existe, que há, e que é galardonador de todos os que buscam. A oração, queridos, está para o pueblo de Deus, para os hijos de Deus, para a igreja del Senhor. A oração está para ti, a oração está para mim, a oração está para nós. Somos privilegiados. Há pouco, creio que uns 3 domingos, pastor Danilo estava por terminar seu sermão e disse: hermanos, vamos orar.
Vamos arrodillar-nos delante de Deus. E foi incrível. Nadie sacou uma foto para dizer que somos pessoas de oração. Pero estávamos todos de rodillas. Porque sabemos que quando buscamos, não buscamos a um Deus de palo, um Deus de pedra, buscamos a nosso Padre e Ele nos vai escuchar. Buscamos a nosso Padre e Ele toma o tempo para escuchar tu oração, tu petição, tu gratitud. Por eso en el Salmo 40, David dice, versículos del 1 al 3, pacientemente esperei a Jehová, e se inclinou a mim, e oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verão isso muitos e temerão e confiarão em Jeová. Privilégio. Salmo 116, del 1 al 6. Ser salmista. Amo a Jeová. Pois ha ouído mi voz, mis súplicas, porque ha inclinado a mim su oído. Portanto, lhe invocarei em todos mis dias. Me rodearam ligaduras de muerte, me encontraram las angustias del Seol. Angústia e dolor havia eu hallado. Entonces invoquei o nome de Jeová, dizendo: oh Jeová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová. Sí, clemente, justo, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estava eu postrado e Ele me salvou. Tremendo privilégio, Alejandro. Ele escucha nossa oração e cambia a história de nossa vida, de nosso matrimônio, de nossa família, de nossos filhos, de nosso negócio, de la igreja, de la ciudad, del país, del mundo inteiro, porque Ele sim inclina seus ouvidos para escuchar a oração. Não nos damos conta muitas vezes que estamos delante del Deus Todo-Poderoso, que o caminho está aberto. Pero en el cautiveiro, em Babilônia, o profeta Jeremias, en el capítulo 33, el versículo 3, hablando en el nombre del Señor, como boca del Señor, como profeta del Señor, dice: clama a mí. Clama a mí. Privilegio. Deus nos chama a clamar, a orar, a derramar el corazón. Clama a mí. Yo te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Deus não nos vai a contestar mientras nosotros não hablamos a Ele do que realmente está em nosso coração. Deus nos ha dado sua palavra e é um privilégio, pero também nos ha dado a oração, canal direto, donde Ele presta su oído para escuchar a sus hijos. Orar, queridos, é um privilégio. Devemos aproveitá-lo ao máximo, especialmente nestes tempos e nestes tempos que estamos vivendo. Orar é um mandamento, é uma necessidade e é um privilégio. Aproveito então para invitar-te a orar.
En este momento, cerra tus ojos, vamos a hablar con Dios. Padre, agradecido estamos por el consejo tan sencillo y tan potente de tu palabra, que nos insta a buscarte en oración, abrazando esta práctica, Señor, como un estilo de nuestra vida. Nosotros confessamos nuestro pecado que hemos orado pouco, pero pedimos que seamos en esta oportunidade despertados para orar sem cessar, para orar em todo o tempo, Senhor. Pedimos que tu Espírito Santo, que habita nuestro coração, perfeccione nuestras palavras, para que podamos, em todas as coisas, orar como corresponde, confiando a Deus que não é uma opção, é um dever. E neste dever, Senhor, temos necessidades e podemos acercar-nos a Ti em la plenitud de la confiança, porque la oração é um privilégio dado a cada um de seus hijos, a cada um de nós. Senhor, como compromisso, ajuda-nos a poner em prática uma vida constante, perseverante em la prática de la oração, sabendo que tu sempre escucha e sempre nos vai a contestar. Graças te damos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pongamos de pé, hermanos.